Vamos lá para análise macro. Bom, ontem finalmente aconteceu o principal evento do mês, é o dado mais esperado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foram as decisões dos bancos centrais brasileiro e americano. A diferença é que, obviamente, os Estados Unidos ele tem um reflexo para o mundo inteiro, né? A nossa decisão do nosso Banco Central reflete apenas aqui para a gente. E já começando pelo principal banco central do planeta Terra, que é o Fed, o Banco Central Americano, nós tivemos ontem eles mantendo a sua taxa de juro inalterada nos patamares de 5,25 e 5,50, só que o principal dado esperado era justamente a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, depois que fosse divulgada a política monetária. E essa fala dele sim refletiu estrondosamente nos mercados do planeta Terra inteiro, com bolsas subindo e dólar caindo, depois que nós tivemos ele já iniciando as falas, falando sobre o aperto das condições financeiras que tinha sido gerado por essa disparada recente que nós tivemos nos juros longos dos Estados Unidos. E, obviamente, ele só está relatando um fato que aconteceu, mas basicamente o mercado já tira conclusões positivas em relação a isso, porque dá a entender que isso está ajudando eles na política monetária, que não precisará de talvez mais uma alta de juros, como foi dada na reunião passada, que possivelmente poderíamos ter mais uma alta ainda esse ano. Então, basicamente, isso já gerou positividade no mercado. E aí depois, durante a situação de perguntas e respostas que tem lá, ele foi perguntado justamente sobre essa possível alta ainda esse ano, que foi documentada no dot plot, que é um gráfico de pontos onde os membros do Fed colocam a sua opinião das próximas decisões de taxa de juros. E nesse gráfico, quando saiu esse gráfico, as bolsas derreteram e o dólar disparou para cima por conta de que nele mostrava que alguns membros estavam precificando mais uma alta ainda esse ano. E aí, quando ele foi perguntado disso ontem, ele simplesmente falou que aquele gráfico ele é dinâmico e que as próximas reuniões precisam ser vistas no detalhe dado a dado. E só isso, essa resposta dele foi suficiente para ir dar otimismo para o resto do dia. E esse otimismo está refletindo agora durante a madrugada inteira e tende a refletir agora durante o dia também no mundo inteiro, por conta de que ontem a Europa, a Ásia, elas estavam fechadas quando nós tivemos esse posicionamento do Banco Central Americano. Então, obviamente, hoje durante a madrugada elas já abriram em alta precificando esse otimismo. Lembrando que nós teremos hoje também o balanço da Apple, né, que pode afetar diretamente as empresas de tecnologias americanas. Mas o mercado literalmente não está olhando para nada disso hoje, está olhando só para a decisão que foi dada ontem e, obviamente, a Ásia como um todo fechou num positivo. Nós tivemos algumas bolsas ainda fechando negativas pela Ásia, só que foram especificamente na China por motivos internos lá, que a princípio não saiu no mercado ainda. E na Europa nós temos uma explosão de positividade, todas as bolsas aí com mais de 1% de alta, algumas mais de 1,5% de alta. E lembrando que lá próximo da Europa nós temos aí a decisão da política monetária do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, que vai acontecer hoje à tarde também, né? E aqui no Brasil, infelizmente nós estamos em feriado hoje, então essa positividade que nós tivemos ontem, ela não vai conseguir ser ampliada para hoje, né? Mas a gente tem que lembrar que a decisão de política monetária do nosso Banco Central aqui também veio benéfica. Basicamente, o que aconteceu? Ele veio com um corte de 50 pontos base, ou seja, 0,50%, trazendo a taxa de juros aqui no Brasil para 12,25%. E ele ainda sinalizou novos cortes de mesma magnitude para frente, então que isso já é positivo. E outro detalhe positivo que veio no comunicado é que ele reafirmou lá que é necessário a execução das metas fiscais, só que ele não deu ênfase às falas do Lula, que foram aquela preocupação generalizada no final da semana passada, depois que ele falou que não bateria a meta de déficit zero no ano de 2024. Então, isso foi a parte boa do comunicado, porque ele não se deixou levar pelos ruídos e automaticamente só fez o trabalho dele, né, da maneira mais limpa possível, e destacou que existem ainda riscos externos. Um deles era esse patamar das taxas longas dos Estados Unidos em patamares altos ainda, e o outro é a resiliência do núcleo de inflação em alguns países ainda fora do Brasil, né, no caso. Então, isso foi a parte que ele deixou bem claro, mas num contexto geral, nós tivemos um bom comunicado aqui também, e, obviamente, nós teríamos sim uma positividade de abertura se nós não tivéssemos em feriado. Só que hoje, durante o dia, o mundo reagindo às coisas que vão acontecer, podem refletir pra gente amanhã na abertura aqui.